Olá! Hoje a gente mergulha num material que tenta responder uma pergunta bem complexa, né? Uma pessoa nasce com um transtorno de personalidade borderline ou se torna ao longo da vida? É a grande questão. Para explorar isso, vamos analisar a fundo o capítulo 5, Fases da Vida, do livro Border e Agora. A nossa missão aqui é seguir essa jornada, sabe? Desde os primeiros sinais lá na infância, passando pela explosão da adolescência até os desafios da vida adulta. Uhum. E o mais legal é que no final a gente sai um pouco da teoria e entra na prática com uma ferramenta para lidar com um sofrimento muito presente, que é o pensamento 8 ou 80. E essa ideia de jornada que você falou é o ponto central. Tira aquele peso de um rótulo fixo, estático, e permite olhar para o transtorno como um processo, com um passado, um presente e, o mais importante, um futuro. Exato. Do sofrimento de forma genuína, sabe? Em vez de só descartar como drama ou frescura. É um olhar que busca compreensão, não culpa. Isso, sem caça-às-bruxas. Então vamos começar pelo começo, pela infância. O material aponta para alguns fatores que costumam aparecer no histórico de quem tem o diagnóstico, tipo experiências de abuso ou um ambiente familiar muito crítico. O famoso ambiente invalidante. Exato. Mas o que me chamou a atenção foi a ressalva que ele faz, que muitos pacientes não tiveram nada disso, nada tão extremo. Como se explica? Aí é que a coisa fica complexa. O que se discute é a possibilidade de uma sensibilidade que já nasce com a pessoa, inata. Algumas crianças parecem vir ao mundo com uma fiação emocional diferente, mais intensa. Certo. Para elas, uma crítica que para outra criança passaria batido pode ser sentida como uma rejeição assim profunda. Uma negligência sutil pode ser vivida como um abandono total. Então não é só o que acontece no ambiente, mas como a criança percebe e processa aquilo. Mas isso não cria uma angústia enorme para os pais? A ideia de que, mesmo tentando fazer o certo, a sensibilidade da criança pode interpretar tudo da pior forma? O material fala dessa culpa? Sim, e ele lida com isso de uma forma muito cuidadosa, nos apresentando ao dilema do ovo ou a galinha. O que veio primeiro, né? Exato. Foi a sensibilidade da criança que provocou reações mais duras dos pais que não sabiam como lidar com aquela intensidade toda, ou foram as reações no ambiente que acabaram moldando e amplificando essa sensibilidade? Não tem uma resposta fácil para isso. Não tem. A mensagem mais importante aqui é que procurar um culpado único é uma armadilha. A energia que se gasta tentando responder por que isso aconteceu é muito melhor usada se a gente se perguntar o que podemos fazer a respeito agora. Faz todo sentido. É sair da retrospectiva que paralisa e focar na ação. E, nesse sentido, o texto aponta alguns comportamentos na infância que podem ser vistos não como um pré-diagnóstico, mas como um sinal de que aquela criança precisa de um olhar mais atento. Quais seriam? São pistas sutis. Uma tristeza que parece não passar, sabe? Uma certa dificuldade em lidar com frustrações, que explode em agressividade. Uma sensibilidade emocional que está sempre ali, à flor da pele. Entendi. E tem algo bem característico nas relações. A tendência a amizades muito exclusivas, quase simbióticas. Aquela coisa do melhor amigo para sempre, levada a um extremo, onde qualquer outra amizade do colega é vista como uma traição. Assim. De novo, são sinais de uma necessidade de apoio, de validação, não uma sentença de que o transtorno vai se desenvolver. Essa sensibilidade toda na infância, fico imaginando que quando a tempestade hormonal da adolescência chega, com toda aquela confusão de identidade, tudo se intensifica num nível extremo, né? É a tempestade perfeita. A adolescência por si só já é um período de instabilidade. Totalmente. A gente não sabe quem é, o que quer, para onde vai. As emoções são intensas, as reações são dramáticas. Agora imagina passar por tudo isso com aquela sensibilidade que a gente falou, só que multiplicada por 1000. Nossa. É por isso que é uma fase tão delicada para o diagnóstico. O risco de patologizar o que é um comportamento típico da idade é bem real. E como se diferencia, então? O que faz a gente pensar que não é só coisa da idade? A palavra-chave é intensidade. A intensidade do sofrimento. Ah, ok. Uma coisa é o adolescente ficar chateado porque o namoro acabou. Outra, completamente diferente, ele sentir um vazio tão insuportável que o leva a comportamentos de risco como a automutilação. Entendi a diferença.
O texto destaca que os primeiros relacionamentos amorosos são um gatilho poderoso. É nesse campo minado de vulnerabilidade que o medo desesperado do abandono, a idealização que vira ódio em segundos, tudo isso começa a aparecer de forma muito mais clara e, infelizmente, muitas vezes traumática. E essa é a hora em que a invalidação do tipo, ah, isso passa, é só drama de adolescente. Pode causar um estrago gigantesco. Imagino. Um estrago que pode durar a vida inteira, porque para aquele jovem, o sofrimento é 100% real. Invalidar é o mesmo que dizer o que você sente não importa. E tem o que fazer nessa fase? Tem, e essa é a boa notícia. Hoje já se entende a importância de agir cedo. O material cita, por exemplo, o DBTA, que é a terapia comportamental dialética adaptada para adolescentes. Isso mostra que não precisa esperar a pessoa ter 25 anos para começar a aprender a lidar com as emoções e construir relacionamentos mais saudáveis. A intervenção precoce pode literalmente mudar o rumo da história. E essa história nos leva à vida adulta. É quando, segundo o que a gente leu, a conta chega. A sociedade começa a cobrar estabilidade, carreira, relacionamentos duradouros, e a pessoa se vê num caos interno, sem nem saber direito quem ela é. Exato. É como se a adolescência não terminasse, sabe? Essa é uma percepção muito forte que o material traz. Que interessante isso. A idade cronológica avança, mas a maturidade emocional parece que ficou para trás. E isso não é infantilidade ou má vontade. É o reflexo de um self fragmentado, de uma dificuldade crônica de manter um senso de identidade estável. Aí o conflito com o mundo externo fica insuportável. E aí que, muitas vezes, o diagnóstico finalmente aparece, que é descrito como uma faca de dois gumes. De um lado, o alívio. Um alívio gigantesco de, depois de anos, talvez décadas, poder dar um nome para aquele sofrimento que parecia não ter causa nem sentido. O momento de validação. Eu não sou louco, eu não estou inventando, o que eu sinto tem um nome. Exato. Mas, do outro lado da lâmina, vem a angústia. Você joga o nome do transtorno na internet e se depara com um mar de estigmas, de informações aterrorizantes, de prognósticos sombrios. Pode ser devastador. Só que aqui o texto vira o jogo numa narrativa que costuma ser muito pessimista. A gente ouve transtorno de personalidade e pensa numa sentença, em algo que não tem cura. Mas os dados apresentados são francamente esperançosos. O que eles dizem exatamente? Dizem algo que contraria o senso comum. O prognóstico para o TPB, com tratamento adequado, é bom. Surpreendentemente bom. Que ótimo ouvir isso. O material cita estudos de longo prazo que mostram que a remissão dos sintomas é a regra, não é a exceção. Um deles aponta que após 10 anos, cerca de 88% dos pacientes não preenchem mais os critérios para o diagnóstico. Muitos começam a sentir uma melhora significativa já por volta dos 30 a 40 anos. Mas tem um porém aí, que é a parte mais importante, né? O porém que muda tudo. Essa melhora não é um passe de mágica que acontece com o tempo, não é só envelhecer que cura. Certo. Ela está diretamente, inseparavelmente ligada ao tratamento contínuo. É o resultado de muito trabalho em terapia, de aprender novas habilidades, de se dedicar a construir uma vida que vale a pena ser vivida. Isso tira a gente de uma posição passiva, de vítima de um destino, e nos dá agência. A melhora não é algo que acontece para você, é algo que você constrói. E isso é uma mensagem de esperança muito poderosa. E entender todo esse percurso é fundamental. Mas o sofrimento acontece no agora, no dia a dia. E é por isso que o final do capítulo é tão brilhante, porque ele sai da teoria e nos dá uma ferramenta para o campo de batalha do cotidiano. Uma técnica para atacar um dos pilares do TPP, o pensamento polarizado. O famoso 8 ou 80, tudo ou nada, preto ou branco. Exatamente. Um padrão de pensamento que não deixa espaço para as nuances da vida. Se eu não sou um sucesso absoluto, então eu sou um fracasso completo. Se meu amigo não me responde na hora, ele me odeia. Essa rigidez mental é uma fonte constante de dor porque a realidade é quase sempre cinza. E a ferramenta proposta para quebrar essa rigidez se chama contínuo incognitivo. O exemplo usado com uma crença super comum e dolorosa. Eu sou um fracasso. Como a gente usa a técnica na prática?
É um exercício que dá para fazer com papel e caneta e é mais simples do que parece. O primeiro passo é identificar e avaliar. Você escreve a crença no papel, eu sou um fracasso. E aí, de 0 a 100%, o quão forte você acredita nisso nesse momento. Sem julgamentos. Sem julgamentos. Se o sentimento é de 95%, anote 95%. Ok, anotei a crença e a minha nota. E agora? Agora vem o segundo passo, definir os extremos. Você vai criar 2 descrições. Primeiro, como seria uma pessoa que é 100% um fracasso? Seja bem específico, com fatos e comportamentos. Uma pessoa que nunca saiu da cama, não tem nenhum amigo, nunca conseguiu terminar uma única tarefa na vida. Quase uma caricatura. É para ser quase caricato mesmo. Depois você descreve o oposto. A pessoa 0% fracasso, o sucesso absoluto em tudo. Entendi. É para tirar a ideia de fracasso do campo abstrato do sentimento e transformar em algo concreto, quase visual. Exatamente. Porque aí vem o terceiro passo, que é o reavaliar com evidências. Agora você olha para sua vida, para os seus comportamentos reais e compara com a descrição que você fez da pessoa 100% fracassada. Certo. Você já saiu da cama hoje? Tem um amigo que seja? Já pagou uma conta na vida? Cada sim é uma prova de que você não é 100% um fracasso. Aquele 95% inicial ainda faz sentido. A ideia é que, com base em evidências reais, você ajuste essa nota. Talvez ela caia para 60%, 50%. O número não importa tanto quanto o processo. Exato. O processo de perceber que a crença inicial não era um fato. E o último passo é sobre olhar para frente. Certo? Isso. Traçar um caminho. Isso. Você olha para a descrição que fez da pessoa 0% fracassada. Não para se sentir mal, mas para usar como um mapa. O que essa pessoa faz que você admira? Ela tem um hobby? Ela se exercita? Escolha uma coisa. Um passo minúsculo que você possa dar na direção daquele modelo. Pequenos passos. Pequenos passos. Não é sobre se tornar perfeito, é sobre começar a se mover. O objetivo da técnica não é te convencer de que você é incrível, é te provar que entre o 0 e o 100 existe um mundo de possibilidades. E é nesse mundo, nesse contínuo, que a vida de verdade acontece. Fantástico. Então, se a gente for amarrar tudo que a gente discutiu hoje, fica claro que o transtorno borderline não é um raio que cai do céu na vida adulta, mas o resultado de uma longa jornada. Uma trajetória que é influenciada pela infância e adolescência, mas que não é determinada por elas de forma imutável. Exatamente. E a mensagem mais forte é que essa jornada não termina no diagnóstico. Pelo contrário, o diagnóstico pode ser o começo de uma nova fase, uma fase de construção. Sim. Com tratamento, o prognóstico é muito positivo. E com ferramentas práticas como o contínuo cognitivo, é possível lutar contra os padrões de pensamento disfuncionais no aqui e agora, um dia de cada vez. Uma jornada da compreensão à ação. Perfeito. A análise de hoje mostra que a vida com transtorno borderline não é um estado fixo, mas uma jornada. A técnica do contínuo cognitivo nos convida a sair dos extremos do fracasso ou sucesso. E se aplicássemos essa mesma ideia à própria recuperação? Ela não é um evento de antes e depois, um interruptor que se liga. Ela é um processo contínuo, um contínuo. A questão que fica é, em que ponto desse contínuo de bem-estar cada um se encontra hoje? E mais importante, qual seria o menor passo possível, por mais simples que pareça, para avançar um pouco mais nessa jornada?